Olá pessoal, para você que quer preservar o seu coração, orientações precisas sobre os principais cuidados, fique aqui no canal. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Midi Saúde. Hoje eu estou aqui com o médico cardiologista Carlos Alberto de Castro. E nós vamos conversar sobre os cuidados principais no que se refere ao coração. Dr. Carlos, seja bem-vindo ao canal Midi Saúde, é sempre um prazer falar com você. De uma forma geral, doutor, evidente que são muitas medidas, muitos cuidados, né? Mas o que você poderia passar para as pessoas que estão nos assistindo, as recomendações para quem quer preservar o coração? Bom dia, Oderi. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e bom dia aos nossos espectadores aí. Em relação aos cuidados do coração, eu costumo sempre falar para meus pacientes o seguinte: o corpo ele funciona, é um organismo biológico. Então, existe um certo cuidado, como uma planta. Todo mundo sabe que uma planta precisa de um pouco de adubo, mas não muito, precisa de água, mas não muito nem pouco. Então, o coração, como um órgão, ele também tem um certo cuidado. Esse cuidado hoje em dia já é bem divulgado pela medicina, pela mídia toda. São várias coisas, não existe uma doença que seja específica, que essa doença é a pior. É o somatório de coisas que a pessoa faz durante a vida que vai dar a grande diferença do surgimento de doença ou não durante a vida dessa pessoa. Doutor, existe há muito tempo uma associação. Quando se fala de coração, parece que o medo é muito grande. Falou que tem um problema no coração, é como se estivesse na iminência da morte. Qual que é a relação? O que tem a ver esse medo exacerbado de problemas do coração e morte ou gravidade? Porque nem todos os problemas são tão graves, né, com relação ao coração. A doença cardiovascular é hoje a maior causa de morte na população. Pouco mais de 30% das mortes são de causa cardiovascular. Quando a gente fala doença cardiovascular, a gente cita uma série de doenças, é um complexo. Então inclui aí os componentes de hipertensão, de diabetes, que concorrem para esse óbito. Tá? Por isso que assusta tanto, porque de cada 10 pessoas, 3 morrerão de doença cardiovascular. A mortalidade da doença cardiovascular atualmente não é tão alta, porque a medicina desenvolveu uma série de tratamentos, nós temos uma série de recursos que podem ser utilizados para prevenção e também para tratamento. Para você ter uma ideia, antes do surgimento das UTIs, no momento de um infarto, na época do infarto, a mortalidade do infarto era em torno de 30% das pessoas morriam nos primeiros dias. Com o surgimento dos tratamentos, a mortalidade hoje é abaixo de 10%. As pessoas têm um infarto, eles podem sobreviver semanas, meses ou anos, de acordo com o grau de gravidade de doença que ele descobriu na fase inicial. Assim como outros órgãos, é claro, o coração ele pode ser atingido por diversos tipos de problemas, né? Existe uma doença que você poderia dizer, essa é mais grave, essa é mais letal? Não há uma doença. Todas elas serão letais, porque a doença cardiovascular não importa a causa de base. Se você é um hipertenso não tratado, se você desenvolve diabetes, o diabetes leva a complicação cardiovascular. Se você teve doença de Chagas, se você teve uma inflamação viral mesmo que possa comprometer o coração, num estágio avançado você vai ter o mesmo grau de doença. Então não existe uma doença que seja específica. A obstrução coronariana que leva ao infarto é a causa mais frequente de doença cardíaca grave. E dentro do infarto, a maior tragédia que pode acontecer é a morte súbita. Porque hoje nós temos muitos recursos que podem manter a pessoa com a qualidade de vida normal, mas quando o indivíduo tem morte súbita, ele perdeu todo o potencial de tratamento que já existe à disposição nos hospitais. Agora, doutor, em termos de medidas, vamos falar assim de recomendações, hábitos, comportamentos que as pessoas podem desenvolver para prevenir doenças do coração. O que você poderia citar aí? Você comentou inicialmente, né? Mas de uma forma assim mais detalhada. O que o ser humano, o que as pessoas podem desenvolver no dia a dia? Porque existem, evidentemente, os fatores de risco, né, para as doenças. Mas é possível também preveni-los, né? Sim, é possível. Pensando na doença cardiovascular, nós temos 2 fatores que são imutáveis, que é o processo de envelhecimento. Ele é irreversível, nós não conseguimos bloquear o envelhecimento, retardar é possível, mas bloquear não.
que é a herança genética. A medicina ainda não tem condição de mudar o código genético de indivíduo que tem um fator de risco. Existem os fatores mutáveis, só que os fatores mutáveis são os mais difíceis de serem manipulados. Por quê? Porque depende da decisão da pessoa. Todo mundo sabe que cigarro faz mal à saúde. Todo mundo que fuma diz que quer parar de fumar. Mas o esforço mental de abandonar o tabagismo é intenso. Uma grande porção não abandona, a não ser quando ele desenvolve doença mais severa e às vezes mesmo desenvolvendo doença ele continua fumando. A obesidade, a partir dos anos 70, vem aumentando progressivamente. Hoje no Brasil, no mínimo 50% dos adultos estão acima do peso. E em relação ao peso é uma coisa interessante, porque hoje se considera a pessoa com peso normal, a pessoa que tem um excesso de peso já de 5, 6, 8 quilos, as pessoas dizem ele está com o peso normal. E as pessoas que têm o peso normal são taxadas de magras, porque a gente se acostumou pela quantidade de pessoas acima do peso que nós temos. A hipertensão, 30% da população é hipertensa e muitos deles nem sabem que são hipertensos. A falta de atividade física também é um fator de desenvolvimento de doença cardiovascular. O estresse, quem não vive em estresse, esse último ano que nós tivemos, o estresse generalizado tomou conta desde crianças e adultos. O diabetes também é uma doença que leva a muita lesão vascular e isso propicia doença vascular, não só cardíaca, cerebral, periférica também. E então você manipular todos esses fatores é muito complexo, porque o indivíduo leva uma certa vida, uma coisa que ele gosta de fazer, o que ele considera uma vida adequada. Um belo dia alguém diz, olha, você está com pressão alta, tem que tomar remédio. Ele já fica deprimido. E ele consegue, nas primeiras semanas que ele levou o susto, ele perde lá 2, 3 quilos, toma o remédio, mas passam-se os meses, não acontece nada mais grave, ele já começa a tomar o remédio regularmente e vai voltando para aquela mesma vida. E por mais que você insista, que você aponte para o paciente, você terá problema no futuro, a grande maioria não consegue entender que ele precisa ser o agente da mudança. Entendeu? Muito mais importante do que um bom médico é um bom paciente. Esse vai se dar bem, mas o médico pode ser quem for. Se o paciente não está decidido a fazer absolutamente nada para melhorar a própria saúde, não há médico que consiga fazer ele sair daquele grupo de risco que ele está vivendo. Doutor, ou seja, a pessoa está diante de um problema, ela se mobiliza e faz de tudo para melhorar, mas começa a amenizar, atenuar as consequências, ela negligencia. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A vida moderna hoje é muito corrida, né? Você conversa com as pessoas, parece que o dia, as 24 horas, não valem por 14 de antigamente, porque ninguém consegue dar conta da demanda de coisas que tem que fazer. Trabalho, família, as atividades todas. Ontem mesmo, eu atendi 2 pacientes que não compareciam no consultório há 2 anos, e os 2 se apresentaram com um exame de glicemia de 250. Muito alta. Exato. 2 novos diabéticos, com 50 e poucos anos. Durante vários anos a gente vem conversando com eles. O peso não está tão bom, faz um pouco mais de exercício. Aquele famoso pré-diabetes que eu até brinco com as pessoas. Eu falo para o paciente, falo assim, olha, pré-diabetes é que nem pré-escola. A criança entra na pré-escola e vai ser promovida para a escola. Se você é pré-diabético e não se cuidar, você vai se tornar diabético. É um preparo para ser diabético. E ontem, infelizmente, eu tive essas 2 notícias, né? Eu não fico nem um pouco satisfeito, né? Tipo assim, eu tinha razão, que bacana. Não, eu tenho dó deles, porque agora eles deram um grau a mais nos riscos de saúde. E eles, se não conseguirem compreender que daqui para frente tem que ser mais rigorosos ainda, o diabetes vai progredir e eles estão na faixa dos 50. Perto dos 70 anos, eles terão as complicações do diabetes. E o agravante, né, doutor? Diabetes é incurável e geralmente tem outras doenças associadas, né? Doutor, agora falando de fatores de risco, vamos descartar a questão genética. Certo. Você disse que é um fator imutável. Tá? Então, descartando essa questão imutável, nas questões que podem, o ser humano tem a contribuição de melhorar, que são mutáveis, o que você considera, vamos dizer assim, tem um fator de risco que você considera mais grave desses fatores mutáveis?
Dos fatores mutáveis, são esses que eu falei. O diabetes, ele é uma doença muito heterogênea. O diabetes, ele leva à lesão vascular, aquela formação daquela famosa placa. Todo diabético, a partir de um certo tempo de diabetes, dependendo do grau de cuidado que ele conseguiu desenvolver, ele vai desenvolver lesão vascular. Se você for hoje num centro de diálise, a grande maioria dos pacientes que fazem diálise foram diabéticos por vários anos. Lesão renal secundária ao diabetes. Lesão de retina secundária ao diabetes é muito frequente. Lesão periférica, aquelas doenças vasculares também muito comum. Então, o diabetes é uma doença que tem um impacto na saúde individual e coletiva muito grande. Porque o indivíduo que é diabético por mais de 20 anos, ele sempre vai ter algum grau de complicação. E isso é muito difícil quando a pessoa não está sentindo nada, ele compreender, daqui a 20 anos eu terei complicações. Mesmo que eu me cuide, eu vou estar um pouquinho pior, porque aí entra o envelhecimento associado. Mas enquanto o cliente não sente nada, você explica, você aponta, mas ele tem uma dificuldade de percepção, porque ele não sente nada. Eu estou bem, estou tomando o meu remédio, só que você conversa sobre alimentação, ele considera que o que ele está alimentando é adequado, embora não seja. Você conversa sobre o peso que está alguns quilos acima e ele fala que vai baixar, mas não consegue, porque a nossa cultura não ajuda. Os pacientes, eles tendem a se cuidar de segunda a sexta-feira, mas no final de semana ele raciocina assim, exageram. Pô, eu mereço. Eu me cuidei a semana toda, eu não comi o que eu queria, eu não bebi, eu me cuidei. Ele acha que no final de semana... Ele tem direito de extrapolar. Tem direito. Por quê? Porque os amigos, as famílias se reúnem. E você reunido com a mesa farta, com os amigos, você falar assim, isso não me faz bem, é muito complexo. Você chegar numa festa, todo mundo comendo à vontade, a pessoa ter a percepção, eu não posso comer essas comidas, eu não devo comer. Quer dizer, não posso, eu não devo. Ele pode, só que ele tem que comer aquele alimento sabendo, isso aqui vai me fazer mal à saúde, é uma opção dele, né? Deixa eu pegar uma carona aí com a tua fala. Vamos supor, ele passou a semana inteira, não bebeu, não comeu gordura, não comeu carne vermelha. Não é algo que ele fique com crédito. Chega no final de semana, daí eu posso beber mais, eu posso comer mais. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não. O que ele tem que compreender é que existe uma porção de alimentos que vai ser adequada. Isso antes de ficar doente. Mesmo nós que temos uma saúde melhor, nós não podemos comer qualquer coisa em qualquer quantidade, em qualquer horário, porque isso não vai dar certo lá na frente. Eu costumo fazer comparações com os clientes que eu estou atendendo em relação à comida. Volto ao exemplo da planta. Todo mundo sabe que você não pode pôr adubo à vontade numa planta. Você não pode todo dia pôr lá 4 gotinhas de adubo, porque você sabe que adubo em excesso vai prejudicar a planta. O nosso adubo é o que nós comemos. Existem já livros escritos sobre isso, os nutricionistas batem nessa tecla. Existe uma quantidade de nutrientes mínima e máxima que nós devemos respeitar. Agora, é muito difícil respeitar essa quantidade na fartura. Comer é gostoso. Você chegar numa mesa com os alimentos que você gosta, é difícil você falar assim, eu gosto dessa carne, mas eu não posso comer meio quilo de carne e tomar 10 latas de cerveja. As pessoas têm dificuldade em compreender que esse excesso, ao longo do tempo, vai prejudicando o corpo. Cada vez que ele dá aquela pancada biológica de forçar o sistema digestivo, forçar o fígado com excessos alimentares, todo final de semana são 52 excessos por ano. Em 10 anos você cometeu 500 excessos alimentares, entendeu? Isso aí lá na frente vai ter um preço. Gera uma sobrecarga para o organismo, né? Uma sobrecarga. E aí, isso eu também deixo a critério do cliente. Eu digo assim, você não pode obrigar, né, doutor? Não, é a escolha dele. Inclusive, conversando às vezes, tem casais, você percebe na hora da consulta que a família está preocupada para que ele se cuide, mas ele não está preocupado. E aí eu transfiro a responsabilidade para ele. Eu falo às vezes para a esposa ou para o marido, falo assim, olha, ele que tem que decidir o que ele quer para ele. Né? Se ele quer beber demais, ou comer demais, ou não fazer exercício, ou não fumar, a partir de hoje ele está avisado que isso vai fazer mal à saúde. Daqui a 15 anos, quando ele estiver doente, eu não vou fechar minha porta e proibir que ele entre porque ele não cuidou adequadamente.
Mas daqui a 15 anos ele não vai poder dizer que é culpa da senhora, culpa minha, que Deus não cuidou dele, porque hoje ele tem a informação que ele precisa se cuidar melhor. Ele sabe o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode. Escolha o caminho e siga a vida. Claro. Doutor, considerando um paciente que não conta com a questão genética como um fator de risco, se ele levar uma vida regrada, ele pode se considerar alguém, digamos, não digo imune, mas que ele está muito propenso a não contrair doenças cardiovasculares? Não tem fator, não tem a genética, tá? Não tem pai, não tem mãe com problema, e ele tem uma vida regradinha, alimentação, exercícios físicos, controle do estresse. Essa pessoa tem uma grande probabilidade de não ter uma doença cardiovascular, ou mesmo assim ela ainda não é uma garantia? O somatório de fatores é que vai dar a diferença em qual idade a doença pode surgir. Uma pessoa que não tenha um fator genético forte para a doença cardiovascular, que leve uma vida regrada, ele pode adoecer um dia pelo processo de envelhecimento, mas isso vai acontecer no envelhecimento avançado, entendeu? É muito comum a gente ver na televisão matérias de pessoas idosas, 70, 75, 80 anos, praticando esportes. Você já deve ter visto na imprensa aí várias matérias de pessoas praticando esporte. Essas pessoas levaram uma vida regrada e tiveram também a genética favorável. Quem tem a genética favorável e se cuida, ele tende a ter uma vida muito longa e saudável. Quem tem a herança genética desfavorável, mas se cuida, ele consegue retardar em vários anos o surgimento de doença mais grave. Agora, quem tem a herança genética e não se cuida, a partir dos 50 e poucos anos a coisa começa a degringolar. E a partir do momento que ele começa a adoecer, se ele não aperta muito cuidado, em mais 10 anos ele vai ter doença mais séria. Por isso que é comum, a gente percebe isso na rua, você vê pessoas de 70, 70 e poucos anos com dificuldade para caminhar, brutalmente envelhecidas com 70 anos, e você vê pessoas de 70 anos ativas, dispostas, praticando atividade física, trabalhando, viajando e fazendo uma série de atividades, porque ele envelheceu, mas não adoeceu. São duas coisas diferentes isso. Doutor, para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje, o que você tem assim, como recomendações principais, para fechar mesmo para as pessoas que estão nos assistindo, como orientação, para que as pessoas realmente possam ter saúde, qualidade de vida, possam se cuidar? O que você poderia fechar, de que forma essa nossa entrevista? Certo. Bom, eu diria o seguinte, Oderi, a coisa mais importante é aquela coisa que a gente aprendia lá no catecismo, na época da religião, né? Que quando a gente fazia lá aquelas orientações religiosas, eles diziam que a gente tinha que fazer um exame de consciência. Então, cada um tem que avaliar aonde aperta o calo dele. Qual a pretensão que ele tem a curto, médio e longo prazo. Se para ele é mais importante curtir a vida com os amigos, siga a vida, é um direito dele. Agora, se ele pretende envelhecer com uma boa qualidade de vida, não depender muito de médico, não depender muito de medicamento, não ter limitações naquela fase da vida onde ele pode curtir um pouco mais a vida, ele vai ter que fazer essa escolha. Quanto menos fatores de risco ele deixar desenvolver, por exemplo, o cigarro é 100% contraindicado. Cigarro só faz bem para quem fabrica e para quem vende. Quem consome vai ter prejuízo à saúde sempre. Não existe isso, eu vou fumar e não vou adoecer por causa do cigarro. Não existe benefício em fumar, nenhum. Zero. Hipertensão e diabetes podem surgir por essa questão genética, mas elas podem ser muito bem tratadas, mais ou menos tratadas ou abandonadas. Quanto pior você fizer, mais rapidamente as complicações vão aparecer. O estresse é muito complexo, né? A doença cardiovascular sempre tem estresse associado, porque o estressado, o ansioso, ele vai adoecer porque ele já leva uma vida irregular. Ele não aceita as orientações de alimentação, não aceita fazer atividade física, não aceita parar de fumar, então o estresse é um fator importante, mas é também de resolução individual. E o controle de peso. A obesidade, ela vem aumentando ano a ano, década a década, e a pessoa que aceita engordar progressivamente durante a vida também vai ter mais complicações. Então você
tirando todos esses fatores de risco, você deixa a natureza seguir o processo normal, que é o processo de envelhecimento, que é inevitável. Agora, quando em cima do envelhecimento você põe 15 kg de excesso de peso, 20 cigarros por dia, bebida alcoólica, 20 latas de cerveja por semana, vários quilos de carne gorda e açúcar, você está se divertindo, mas a sua velhice não vai ser tão gostosa quanto poderia ser. O preço pode ser, geralmente é muito alto, né? O preço é alto. O preço é alto. Como eu comentei agora há pouco desses dois amigos que parece que desenvolveram diabetes, um exame só não é assim, diagnóstico específico, porque os exames foram feitos em pronto-socorro, ou não era o jejum adequado, eles vão fazer novos exames. Mas se eles não entenderem que acabou a moleza para não acelerar a doença, daqui a 2 anos eles estarão piores do diabetes. E vamos ver se a gente consegue convencê-los, né? Talvez eles acabem assistindo a nossa entrevista aqui. Verdade. E eles saberão, eu estou me referindo a eles, além dos outros, né? Claro, com certeza. Mas quem sabe eles consigam agora entender que depende deles o resultado dos próximos 20 anos. Tá certo. Então tá bom, doutor. Mais uma vez, obrigado. Você é praticamente um consultor da mídia saúde, né? Está sempre à disposição da gente. Fui promovido. E a gente sempre procura isso, né? Levar essa informação para que as pessoas possam se prevenir, sobretudo, né? Porque é o que os órgãos de saúde preconizam, a prevenção como o melhor remédio, né? E esse realmente é o nosso objetivo. Tá bom, doutor? Grande abraço mais uma vez e obrigado, tá? Bom dia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Não esqueçam de comentar, compartilhar e curtir esse nosso bate-papo, tá? E ativem o sininho para que vocês sejam notificados de novos vídeos do nosso canal. Um grande abraço e até o próximo programa.